Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre as eleições nos Estados Unidos e as perspectivas das relações com o Brasil. Eu converso com Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington e em Londres, diretor-presidente do IRICE, Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, boa noite. Boa noite a todos que estão ouvindo. Bom, embaixador, nós tivemos a definição das eleições nos Estados Unidos. Trump ainda não aceita, pede revisão de contagem, mas Biden seria o presidente eleito. Não é quase certo que não haverá condição de mudança. Eu queria, inclusive, sua avaliação em relação a isso. Mas eu queria sua avaliação da posição do presidente Bolsonaro em relação a essa situação, lembrando que outros líderes de potências, como da Rússia e da China, também se atrasaram ao cumprimentar o presidente eleito. Como é que o senhor vê essa situação toda? Olha, eu acho que essa questão do questionamento, né, da eleição por fraude era previsível. O Trump falou isso durante a campanha. O ministro da Justiça, lá, equivalente ao ministro da Justiça, autorizou a apuração, que é um fato novo, complicado, porque vai realmente levar adiante essa questão. Mas eu acho que, no final, as provas que o Trump vai oferecer não vão fazer com que sejam anulados muitos votos e não haverá uma mudança, tanto na Geórgia quanto na Pensilvânia, que altere o resultado das eleições. Então, passado esse momento de contestação dos resultados, aí o Trump não vai ter outra alternativa senão reconhecer o resultado das urnas. E agora a posição do Brasil em relação a essa situação? O Brasil, junto com a Rússia e com a China, foram alguns dos poucos países que ainda não enviaram cumprimentos ao novo presidente. Eu acho que, por razões diferentes, né, a China e a Rússia estão esperando uma posição mais dura por parte do Biden do que foi a gestão do Trump. No caso do Brasil, por lealdade, por adesão ao Trump, o Bolsonaro também não está fazendo esse gesto diplomático, de cortesia diplomática. Eu acho que isso não vai influir nem na Rússia, nem na China, nem aqui no Brasil. É uma questão, vai ficar marcado que o Brasil demorou, que a China demorou, que a Rússia demorou, mas não vai ter consequência nenhuma do ponto de vista político e diplomático, a não ser essa descortesia por parte dos chefes de Estado desses países. Agora, embaixador, o senhor acredita que possa haver problemas depois? Porque, independentemente de Biden se incomodar ou não com esse atraso no cumprimento, tem questões já em aberto que ele citou, como do caso do meio ambiente, não é? Não, eu acho que, do ponto de vista da relação bilateral, a primeira consequência é o distanciamento dos dois presidentes, ao contrário do que havia com o Trump, né? O Bolsonaro não vai sair nenhuma fotografia no curto prazo, nem no médio prazo com o novo presidente americano. Essa é a primeira consequência. Depois você tem algumas consequências concretas. Primeiro, dentro da política de reconstrução econômica americana, vai haver uma ênfase muito grande na política ambiental. Durante a campanha, a Kamala Harris, a vice-presidente eleita, e o presidente Biden eleito, mencionaram especificamente a questão da Amazônia e criticaram as políticas ambientais do Brasil em relação à Amazônia. Esse tema vai ficar presente, porque esse vai ser um dos 4 ou 5 pontos mais importantes da plataforma democrata depois que o Biden for eleito. Se vai sair aquele fundo que ele prometeu de 20 bilhões junto com países europeus, isso é outra história, vamos ver o que acontece. Mas, de qualquer maneira, a política americana em relação à Amazônia vai mudar. O Trump ficou calado, ficou neutro o tempo todo, o Biden não. Os membros mais progressistas do Partido Democrata não vão deixar que esse tema termine. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão
do 5G com a China e com os Estados Unidos. Eu acho que vai diminuir o risco de uma retaliação se o Brasil adotar uma posição de independência, uma posição longe de ideologias, longe de geopolíticas, que é a melhor posição, é a posição de independência, de equidistância que o Brasil pode adotar. E, por fim, a outra consequência é a questão dos organismos internacionais, em que o Brasil vai ficar mais isolado, sem a presença e a participação dos americanos ao nosso lado, numa agenda de costumes, numa agenda social das organizações da ONU, da Organização Mundial de Comércio. Isso vai ter um efeito negativo para nós também. Agora, o Brasil insistindo na atual política ambiental, que já é muito criticada no exterior, especialmente na Europa, o senhor vê possibilidade de retaliações por parte dos Estados Unidos? Não, eu acho que não vai haver retaliação. Eu acho que os Estados Unidos vão dar a opção para o Brasil de se juntar ou não a esses esforços que vão ser coordenados em termos globais sobre a Amazônia. Eu acho que não vai haver retaliação comercial, não vai haver sanções, isso eles não vão fazer. Mas o Brasil vai ter que decidir, aí dentro da soberania que o governo gosta de mencionar, o governo vai ter que decidir o que ele quer fazer, se ele vai se juntar ou não. E como disse o Biden, se o Brasil não quiser se juntar dentro de uma decisão soberana, vai haver consequências. Então, mas que tipo de consequência seria? Bom, no caso da Europa, nós estamos vendo a consequência imediata será a não ratificação do protocolo, né, do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. No caso do Brasil, pode ser a dificuldade para entrar na OCDE, pode ser também boicotes, como está vendo na Europa, a produtos brasileiros que tenham origem nessas áreas em que há ilegalidades na Amazônia, né, queimadas e destruição, garimpo ilegal. Isso tudo nós vamos ver como é que vai ser quando tomar posse o Biden. Agora, embaixador, nós já tivemos alguns problemas também com relação à China, nada de muito sério, mas a própria posição do governo brasileiro na questão da pandemia, de falar do vírus chinês, as restrições feitas já publicamente pelo presidente, a Coronavac, e aí também tem uma questão paralela doméstica, mas também tem a questão da China. O senhor vê o Brasil com mais dificuldades no âmbito aí de comércio internacional, de acordos comerciais no geral? Olha, vai depender muito da política do governo. Se o governo resolver, por exemplo, no 5G, tomar partido ideológico, partido geopolítico, aí eu acho que vai haver algumas consequências em relação às exportações brasileiras para o mercado chinês. Nós não podemos esquecer que a China é o nosso principal parceiro comercial e, nesses últimos anos, o maior investidor aqui no Brasil. 33% das exportações brasileiras vão para a China. Então, a China e os Estados Unidos são muito importantes para o Brasil. Por isso que muitos aqui defendem, eu defendo também, essa posição de equidistância, porque não convém ao Brasil tomar partido nem de um lado nem de outro. Nós temos que defender a posição de defesa do interesse nacional. O que é melhor para o Brasil do ponto de vista das teles aqui no Brasil, do ponto de vista das indústrias que precisam do 5G para se modernizar, para chegar ao 4.0, do ponto de vista do consumidor nosso, do seu e o meu iPhone, né? Que vai ser muito mais rápido, muito melhor. Então, eu acho que com dois parceiros tão importantes, nós temos que ter uma posição de independência, porque esse confronto entre os Estados Unidos e a China vai se prolongar ao longo de décadas. É o começo da competição para a hegemonia no século XXI. A gente precisa entender isso. É um problema sério, internacional, que vai ficar presente na vida de todos os países. E muitos países não estão querendo tomar partido, porque tem na China e nos Estados Unidos grandes parceiros. É o nosso caso também. Nós temos que ver
que o interesse nosso é não encontrar, não fomentar nenhum atrito nem com a China, nem com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos nós temos muito mais pontos de contato do que com a China. Eu não acredito que haja nenhuma retaliação por parte dos Estados Unidos se a gente tomar uma decisão de acordo com o nosso interesse. No caso da China, nós somos mais vulneráveis, porque a gente não tem tantos interesses tão diversificados e nós dependemos, nesse curto prazo, nesse imediato futuro, das exportações brasileiras para a China. Então, aí é uma questão de defesa do interesse nacional. Os países não têm amigos, têm interesses. Nós temos que colocar na mesa os nossos interesses de maneira muito objetiva, sem ideologia e sem nenhuma consideração geopolítica. Só que agora, do ponto de vista ideológico, o Brasil estaria afastado dos dois principais parceiros, que seriam Estados Unidos e China. Não, a gente com os Estados Unidos vai ter um relacionamento, como eu disse, normal, apesar da posição do presidente, apesar se a gente ficar contra essa posição americana no 5G, os interesses são muito grandes, os interesses comerciais, interesses econômicos em geral, investimentos aqui no Brasil. Então, e a proximidade com os Estados Unidos aqui, o Brasil é um parceiro que dentro do contexto regional, dentro da baixa prioridade da política americana, é um parceiro importante dentro do continente do continente sul-americano. Então, eu acho que a relação com os Estados Unidos é muito mais diversificada, muito mais ampla. Então, nós não vamos nos afastar dos Estados Unidos. A gente tomaria uma decisão de acordo com o nosso interesse num aspecto dentro de uma competição muito grande com a China. No caso da China é diferente, os interesses são mais concentrados, não há essa intimidade que a gente tem com os Estados Unidos, e a China está numa posição de poder tomar medidas que prejudiquem imediatamente o Brasil, o que não é o que acontece com os Estados Unidos, na minha opinião. Perfeito. Eu conversei aqui com o embaixador Rubens Barbosa, que é presidente do IRICE, Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Vocês.